Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, mitos e lendas da criação, agora de acordo com a mitologia grega, ok? Desde já, muito obrigado por sua presença aí desde o outro lado dessa tela, desse monitor, desse computador, desse celular, seja lá onde for, muito obrigado por sua presença, ok? Estamos narrando aqui do livro Assim Tudo Começou, Enigmas da Criação, de Luiz Antônio Aguiar, ok? Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos lá com a primeira história, a primeira lenda, os deuses da guerra, ou seja, a segunda, né, da série, de acordo com o livro, pela ordem do livro, os deuses da guerra, assim tudo começou, segundo a mitologia grega. Ok? Diz assim: no princípio havia apenas dois seres sagrados, Urano e Gaia. Gaia era a terra-mãe, e Urano, o céu, acabou por seduzi-la com inúmeras juras apaixonadas. No instante de glória, ela se deixou possuir, inclusive para cumprir seu destino de fecundar o universo. Eles tiveram inúmeros filhos, os rebeldes titãs, os ciclopes, medonhos gigantes de um único olho, forças brutas da natureza e muitos outros. Mas o sombrio Urano, senhor do universo e da imensidão vazia, o caos, com medo de que o destronassem, devolvia todos ao seio materno de Gaia. Para a tristeza de Gaia, seus filhos jamais puderam existir de fato, e assim seria enquanto Urano reinasse e o universo permanecesse um caos absoluto, no qual o dia não sucedia à noite, tudo era só turbulência e imprevisibilidade, e o tempo não passava. Era como Urano queria que fosse. Mas Gaia não se conformava. Ela pediu aos seus filhos que se insurgissem contra Urano. Só que todos tinham muito medo do pai, menos Cronos, o titã do tempo, que odiava Urano e que aceitou o pedido de Gaia. E eu vou ajudá-lo, comprometeu-se Gaia, mas com uma condição: se você derrotar Urano, irá libertar todos os seus irmãos. Cronos prometeu à mãe que assim faria, e então Gaia lhe entregou uma foice que era considerado um instrumento sagrado, aquele que corta as sementes. A seguir, Gaia atraiu o esposo para o leito conjugal, e quando ele, distraído, ia se deitando sobre ela, Cronos saiu de seu esconderijo e com a foice cortou os testículos de Urano. Ferido, Urano, que tinha o poder mântico de prever o futuro, lançou sobre Cronos uma feroz profecia: assim como você está tomando de mim o trono dos deuses, um filho seu fará o mesmo contra você. E dito isso, Urano foi-se embora para o reino do esquecimento. Ocorreu, entretanto, que Cronos, sagrado, senhor de tudo que existia, logo se revelou um tirano ainda pior do que o pai. Para começar, não cumpriu a promessa de libertar seus irmãos. Além disso, casou-se com Reia e com ela teve 5 filhos, mas um depois do outro, Cronos os devorava diante da sua horrorizada esposa, mal ela os punha no mundo. Era como pretendia reinar para todo sempre. Assim, evitando Urano, Cronos acorrentou o tempo, impedido de iniciar seu caminho. Para ele, o universo em perpétua desordem, ou seja, o caos, era ideal, pois nenhum ser poderia sobreviver, a não ser que ele próprio assim o permitisse. Então Reia ficou grávida pela 6ª vez e sabia que aquele seria o seu último filho. Quando o bebê nasceu, Cronos exigiu que Reia o entregasse a ele. Como de hábito, ela apontou para o berço de onde Cronos arrebatou aquela pequena forma embrulhada em uma manta de recém-nascido e engoliu de uma só abocanhada.
O que Cronos só foi descobrir tarde demais é que daquela vez Rei o havia enganado. O que ele engolira fora uma pedra embrulhada na manta. Rhea entregou seu caçula, que se chamava Zeus, às ninfas, divindades menores que haveriam de ficar encarregadas de cuidar da natureza, para que elas criassem. Desde criança, Zeus sempre soube que, se quisesse um mundo no qual pudesse viver, teria que destruir Cronos, e com isso se tornaria o deus dos deuses. Acontece que, para a sorte de Zeus, Cronos havia colecionado muitos inimigos, entre eles os próprios irmãos, os ciclopes, aprisionados por Urano nos submundos infernais. Ao nascerem, até porque Cronos detestava o aspecto disforme que tinham, os ciclopes eram seres monstruosos, típicos habitantes do caos, nada semelhantes à imagem de beleza e equilíbrio que os gregos idealizariam como modelo de sua cultura. Também Gaia não perdoava Cronos por ter deixado de cumprir a promessa de libertar seus filhos. Então a terra-mãe logo se pôs ao lado de Zeus. A certa altura, Zeus já era um rapaz robusto e, acima de tudo, cheio de disposição para a aventura, e já não suportava mais viver escondido, com medo de que o pai descobrisse que ele escapara de sua fome cruel. Assim combinou com a mãe Rhea a maneira de iniciar a luta contra Cronos. Aqui tem uma poção mágica, disse Rhea, entregando um frasco a Zeus. Tudo o que você tem que fazer é dá-la de beber a Cronos. Chegar perto do rabugento senhor do tempo era algo que todos temiam. Mas o jovem Zeus era acima de tudo ousado, aproveitando-se do fato de o pai jamais tê-lo visto, vestiu-se como um servo da casa de Cronos, e quando este berrou que estava com sede, lhe entregou um cálice em que, misturada à bebida, estava a poção que Rhea lhe dera. O efeito foi imediato. Cronos começou a vomitar e assim expeliu seus filhos. Hestia, Deméter, Hera, que viria a ser a mulher de Zeus, Hades e Poseidon. A seguir, Zeus libertou os filhos de Gaia, os ciclopes, que exímios artesãos confeccionaram para os jovens deuses as armas de que iriam precisar para enfrentar Cronos e seus aliados. Os titãs, seus irmãos, que haviam se recusado a se rebelar contra ele, e os gigantes. A guerra dos deuses foi sangrenta e impiedosa, mas os deuses mais novos conseguiram triunfar. Cronos foi juntar-se ao pai no reino do esquecimento. Contam as lendas que até hoje, cada vez mais velho e demente, rumina ainda de ódio contra um mundo que não queria ver nascer e no qual não tem lugar. Sim, porque logo que as hordas de Cronos foram derrotadas e Zeus aclamado como um novo deus dos deuses, a primeira coisa que fez foi libertar o tempo, e assim se deu início à criação do mundo. Ou melhor, ao seu ordenamento. Substituiu o caos pela ordem significava separar reinos que não deveriam se misturar jamais outra vez. As profundezas infernais, ou seja, o mundo dos mortos e dos condenados, os derrotados na guerra dos deuses como os titãs, foram dadas a Hades para que as governassem. Zeus ficou com os céus e a terra, e Poseidon com os mares. Posteriormente, Zeus mandaria Epimeteu e Prometeu descerem ao reino terrestre. Epimeteu recebeu a tarefa de criar os animais, e a história de Prometeu seria ao mesmo tempo linda e trágica, mas também irônica. Prometeu foi encarregado de criar os seres humanos e seria o pai da espécie, aquele que lhe daria vida mais tarde, contrariando as ordens de Zeus. Prometeu Deus também a inteligência, um privilégio que deveria permanecer ou pertencer somente
aos deuses ou com os deuses. Como castigo, Zeus mandou acorrentar Prometeu numa rocha. O deus rebelde, que também tinha o poder de prever o futuro, em desafio a Zeus, lançou sua profecia, que diz: Zeus, senhor do Olimpo e do universo, será destronado um dia, e por um de seus filhos, como Zeus fez com o pai, Cronos, e este também com seu próprio pai, Urano. Zeus fez de tudo para Prometeu revelar-lhe qual seria o Deus, seu filho, que lhe tomaria o poder, mas Prometeu recusou-se. Não, enquanto eu estiver acorrentado nesta rocha, disse Prometeu, jamais revelarei. Nenhum dos dois cedeu a Zeus. Cedeu, e Zeus, tomado pelo ódio, conseguiu tornar o martírio do seu filho ainda mais doloroso. Fez surgir uma ave de rapina dos céus, um abutre, que todos os dias vinha devorar o fígado de Prometeu. Como era imortal, Prometeu não apenas sobrevivia, como seu fígado crescia de novo, se regenerava durante a noite. Assim, a ave mandada por Zeus tinha sempre seu pasto renovado. Enquanto isso, a espécie humana desenvolvia-se. Se Zeus havia dado aos seres humanos a luz, a terra, os céus, a natureza, Prometeu deu-lhes o fogo, que roubou dos deuses, ajudou-os a descobrir outras forças naturais que passariam a dominar e, por meio da arte, tornar a criação e a vida ainda mais belas. Mesmo submetido à tortura diária, Prometeu jamais revelou o segredo de sua profecia, enquanto Zeus o manteve prisioneiro. Foi Hércules quem libertou Prometeu e arranjou a paz entre ele e o Deus dos deuses. Mas esta já é uma outra história, ok? Essas são as lendas dos povos desta terra. Cada povo com sua cultura, com sua lenda, com seus mitos a respeito da criação do homem, da criação da terra, da criação de todas as coisas, ok? Muito obrigado, bye bye, God bless you all now and forever.